Louvado seja o nome do nosso Deus. 19h30 desta quarta-feira, hoje, dia 26 de julho de 2023. E que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui nas abençoadas ondas sonoras da Rádio Manaim. Estamos também pela TV Manaim, o satélite e o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A gente sempre pergunta se você já se inscreveu, já está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Ainda não? É muito simples. Você clica aí em inscrever-se, pronto. Depois você vai, nos ajuda também. Vai no sininho e clique no sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata no YouTube. E eu vou fazer isso junto com você, ó. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo aqui? Já dei o meu joinha. E os irmãos já estão participando conosco. Você pode participar também através do nosso chat, né? Você pode mandar a sua mensagem, dizer de onde você é. Ó, aqui a Deusilene, o Pablo, Cauã, Pedro, Lucas, João Vitor, deve ser uma família, estão lá nos assistindo, estão acompanhando, participando. A Jesuélia da Silva também, desejando a paz do Senhor Jesus. Participe conosco. Daqui a pouco nós vamos interagir com você aqui no nosso chat, tá bom? E lembrando que nós estamos com o nosso pré-culto. O que é o pré-culto? O pré-culto são momentos que antecedem o culto da noite, onde o pastor que irá conduzir o culto da noite, ele passa aqui e bate um papo conosco. Nós vamos começar, a conversar com o nosso querido pastor que está aqui conosco, mas antes vamos aqui cumprimentar o querido pastor que estará conosco aqui também, conversando conosco aqui no pré-culto, nos ajudando aqui, o nosso querido pastor Edson Ian. Pastor Edson Ian, paz do Senhor Jesus, querido. Paz do Senhor Elias Faé, a paz do Senhor ao pastor que está aqui presente, que já vai ser apresentado. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E esse pastor que está aqui conosco é um querido pastor, amigo nosso, e também quero mandar um abraço para a mamãe dele, que com certeza está assistindo. É lá da igreja que eu também estou frequentando, a Igreja Cristã Maranata, Vila Velha 4, nosso querido pastor Antônio Carlos Figueiredo, pastor Figueiredo do 0800 também, pastor Eduardo, nossa querida irmã Marlene, um abraço para a irmã Marlene. Quem está aqui é o nosso querido pastor Ricardo Bravin. Pastor, alegria estar recebendo o senhor aqui conosco. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Elias Faé, a paz do Senhor, pastor Edson Ian. E também estendo a minha saudação fraternal, a paz do Senhor Jesus a todos os queridos irmãos que nos ouvem, nos assistem. É muito bom estar aqui. Maravilha. Vamos então, pastor Edson Ian, vamos começar a conversar com o nosso querido pastor Ricardo Bravin. Pastor Ricardo Bravin, esse primeiro momento do pré-culto, nós queremos conhecer o pastor, sua família, a sua igreja, o seu convívio com a igreja, com a obra, até a experiência de conversão. Então fica à vontade para falar conosco sobre isso. Muito bem. Em primeiro lugar, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os queridos. É sempre uma bênção, um renovo, poder compartilhar momentos aqui com os nossos irmãos e ao mesmo tempo poder realizar a obra do Senhor, evangelizar e servir ao nosso Deus. Mas em resposta à provocação do companheiro, eu devo dizer que o Senhor me deu a bênção de praticamente ter nascido na obra. Que maravilha. A minha mãe, que foi citada aqui pelo irmão Elias Faela, do início da obra aqui em Vila Velha, ainda meados da década de 70. Então eu vim ainda na minha primeira infância, talvez 1 ou 2 anos de idade, enfim. Então eu cresci na obra, sempre ali na igreja de Vila Velha 1, aquela igreja que é na Rua do Presbitério. Então a minha vida inteira eu fui ali daquela igreja. Vila Velha 1 antes era na Torquato Laranja, agora ela mudou para do lado ali, né? Eu cheguei a participar de alguns cultos ali. Na Torquato Laranja é a primeira edição da igreja, Depois houve uma ampliação, a igreja mudou para a Rua da Frente, mas com os fundos para Torquato Laranja. Exatamente. Onde ela está até hoje. Então ali foi os
Os primeiros dias ali como... Pois então. Passando as cias. Com o pastor Amadeu, né? Pastor Amadeu. Sempre foi o meu pastor, e eu tive assim uma bênção muito grande na minha vida. Eu reputo isso por bênção, né? Porque Sim. Então eu fui criança, intermediário, adolescente e jovem na igreja. E como criança, como intermediário, como adolescente, como jovem, eu tive uma professora que, por conta de mudança, né, ela foi minha professora de criança, depois ela foi minha professora como intermediária, ela foi minha professora como adolescente, ela foi minha professora como jovem, que é a irmã Jerusa Gueiros, a irmã Jerusa Samu. A irmã de pastor Gedeuti, uma professora que eu a reputo como uma segunda mãe, porque durante muito tempo ela foi minha professora e me ensinou muita coisa. Pastor Ricardo Bravin, uma coisa importante que nós vemos nos pastores, nos servos, servas que nascem na obra. A gente vê como o Senhor abençoa, né? A vida profissional, a vida familiar, né? De encontrar a companheira certa. Nós que convivemos desde a nossa juventude na presença do Senhor, temos essas experiências, né? De encontrar uma companheira na presença do Senhor e a bênção na nossa vida profissional. Até eu queria agora passar isso. Pastor Ricardo Bravin tem uma vida profissional bem agitada, né? Que vai para a Alemanha, volta para o Brasil. Como é que funciona isso? Pois é verdade. Eu tenho uma vida profissional bastante diferente do normal. Eu passo temporadas fora do Brasil, sobretudo e principalmente na Alemanha e no Brasil, por conta da minha atividade profissional. Eu sou de profissão advogado e, como advogado, eu trabalho para uma instituição financeira que tem sede na Suíça, mas que precisa de serviços aqui no Brasil. Então eu trabalho para eles, né, no setor de compliance. Então fico meses lá fora e meses aqui no Brasil, alterando, né, a minha passagem. Então é muito comum que eu fique 2 meses ou 3 meses lá fora e volto para o Brasil, fico mais 2 ou 3 meses aqui. Mas normalmente eu fico 40 dias no Brasil e 30 dias na Alemanha. E com isso, visto diante do Senhor, o presbitério, né, colocou o pastor à frente de igrejas, de uma coordenação lá envolvendo a Alemanha, a Suíça, tem mais um país ainda. Hungria. Nós temos um grupo em Budapeste. Como funciona isso? Como é que o pastor conversa com eles, né? Porque são 3 países diferentes, sim, né? Eu tenho até essa curiosidade de saber como é que funciona. Bom, para início de resposta, toda a estrutura de culto e de assistência na Alemanha, ela é basicamente no idioma alemão. O Senhor me deu a bênção de aprender o idioma, então os cultos são em alemão, as mensagens são trazidas em alemão. Nós temos hoje a seguinte formatação nessa coordenação. São 3 igrejas na Alemanha, uma igreja em Berlim, uma igreja em Munique e uma igreja numa cidade chamada Monheim, que pertence à região metropolitana de Colônia. Essa igreja de Monheim, ela tem uma característica muito interessante, porque ela é basicamente formada por alemães. Olha, muito importante. Inclusive, ela tem 3 diáconos alemães, naturais de lá. Isso é muito bom. Que nem português falam. Aliás, um deles fala português, mas o idioma principal dele é alemão. Ele fala português porque a esposa é brasileira. Mas os outros, né, quer dizer, são 3 alemães. Então, nós temos diáconos que não falam português, irmãos que não falam português. Então essa igreja de Monheim é uma igreja que tem essa característica. Então os cultos nessa igreja são todos no idioma alemão. A mensagem, o louvor, a aula das classes, né? A aula das classes. Nós temos um trabalho muito interessante de tradução dos louvores. Nós temos um repertório de louvores revelados, já traduzidos para o alemão.
né? Então o Senhor tem feito prosperar muito a sua obra na Alemanha. Nós temos toda a estrutura de culto de senhoras. O culto de senhoras na Alemanha tem uma característica muito interessante, porque nós temos irmãs que... o culto de senhoras na Alemanha hoje, por exemplo, ele é traduzido para 4 idiomas. Ele é feito e traduzido simultaneamente para 4 idiomas, porque nós temos irmãs que só falam inglês, nós temos irmãs que só falam alemão, nós temos irmãs que só falam o ucraniano. Olha só. E as de idioma português. Olha só. Então o culto ele tem tradução simultânea para 4 idiomas. E na Suíça? Bom, a Suíça é um país que tem algumas características diferentes. Para começar, os cantões falam idiomas diferentes. Olha então nós temos 4 idiomas principais na Suíça, que são 4 idiomas oficiais, dependendo do cantão. Onde a obra se estabeleceu? Em Friburgo, que é um cantão de língua alemã, e em Genebra, que é um cantão de língua francesa. Então nós temos um pastor de Itália, que está ligado à coordenação de Alemanha, que regularmente assiste em Genebra, e a igreja de Friburgo, os irmãos que estão ali, recebem assistência minha diretamente, porque são suíços, né? Na verdade, suíças são irmãs, e elas falam o idioma alemão. Lá tem obreiros, diáconos? Na Suíça nós temos um diácono e temos 3 obreiros e um pastor que vem de Itália. Sim, mas assim, nascido ou de nacionalidade Nós temos suíça? em Friburgo. Em Friburgo. Nós temos em Friburgo uma família, um suíço com a sua esposa. A esposa é brasileira. E nós temos uma irmã. É Pascoal ou não? Eu conheci um suíço. Não, o Pascoal, ele foi de Suíça, mas ele se mudou para a Bélgica, eu acho. Para a Bélgica e depois, salvo engano, para a Rússia. Da Rússia? Sim. Eu conheci ele. Mas ele vem de Suíça. Eu conheci ele numa viagem e eu vi isso. Ele tá em Portugal, depois ia para a Bélgica. Inclusive ele fala português. Fala muito bem português. Ele fala muito bem Até português. O nome é Pascoal. Exato. Eu não conheço. Conheço de nome, conheço a história dele, mas assim, pessoalmente eu não conheço. Eu conheci ele assim pouco tempo, né? Foi de viagem. Mas eu vi uma pessoa muito fiel. Tudo ele consulta o Senhor. Sim. Apesar de eu achar assim, meio de ele mudar muito de lugar para lugar, mas uma pessoa muito temente ao Senhor. E o outro lugar é a Bélgica? Não, é Hungria. Hungria, desculpa. Budapeste. Budapeste. Lá tem igreja também? Nós temos um grupo, sim, nós temos um grupo que se reúne lá em Budapeste. Inclusive eu estive lá agora em abril. Fizemos lá alguns cultos. Foram cultos muito abençoados, uma média de 25, 30 pessoas. Bom. Um bom grupo ali e que tem recebido assistência, e temos um diácono lá, né? E esse grupo é misto? Tem brasileiros e tem brasileiros. E tem alguns de nacionalidade da Hungria? Sim. Húngara? Tem. Mas sobretudo brasileiros. Brasileiros. Muito importante, muito bom. Agora, o pastor Pascoal, e a sua família, né? Como é composta a sua família? Pois bem, a minha família, a minha esposa é alemã. A nacionalidade alemã. Nacionalidade alemã. Minha filha é alemã, minha filha nasceu em Hamburgo. Olha só. Na cidade de Hamburgo. Que idade tem sua filha? A minha filha é uma jovem com 16 anos. Uma jovenzinha. Uma jovem com 16 anos. Nós estávamos na Suíça até o ano passado. Ela estudava na Suíça, estudou alguns anos na Suíça, mas ela pediu para ficar um tempo no Brasil, porque ela estava se sentindo muito só e jovem gosta muito de ter amizades de jovens na igreja. Isso é muito importante em determinada fase da vida deles. E aqui na região da Grande Vitória, Vila Velha, os jovens aqui são muito fortes, né? São muito unidos, são muito fortes e comungam de uma mesma fé, de uma mesma comunhão, falam, assim, do ponto de vista espiritual, o mesmo idioma. Então então a família veio para cá. Então, predominantemente a família está aqui agora. E eu continuo indo e voltando, porque mesmo no período que nós estávamos estabelecidos em Suíça, por conta do meu trabalho,
eu sempre vinha e voltava. Minha média de viagens ao Brasil era de 5 a 6 viagens por ano, entre Suíça e Brasil. Então a família veio para cá e eu continuo fazendo as viagens do mesmo jeito, indo e voltando. Eu sou lá do sul do país, Florianópolis, né? E tinha um obreiro, um diácono nosso lá, o Andrei, ele tá lá na Alemanha, né? Acho que por um ano ele vai ficar lá, não sei se já tá voltando. O Andrei e a Camila, né? O Andrei e a Camila, um casal que foi um presente para a obra na Alemanha. Temos orado muito para que eles continuem conosco. Eles estão para estudos, né? Ela faz um doutoramento na Alemanha, e para que eles continuem na Alemanha é necessário que o contrato de doutorado seja renovado, que a universidade renove o vínculo. Enfim, existem algumas burocracias a serem vencidas e a igreja alemã está empenhada em orar para que isso aconteça, porque o Senhor tem usado os irmãos ali com muita graça no meio da igreja. Eles caíram na graça da igreja, a igreja os ama. O Andrei é um diácono muito dedicado, muito atuante. Ele participava conosco lá das equipes de Manaim, sempre presente. E é uma alegria ver que ele está tão bem lá, sim, porque ele é muito dedicado. Eu devo dizer que ele continua com o mesmo grau, com a mesma intensidade de dedicação. Que bênção. Pastor Ricardo Bravin, agora nós vamos falar sobre o culto de quarta-feira, que é o culto das senhoras, que nós chamamos, né? Tem uma palavra, o que o pastor tem a falar aí às senhoras? Pois bem, a palavra que será trazida para as senhoras, as servas e para todos aqueles que participarem do culto, será uma palavra bastante atual, porque é totalmente relacionada com a escola bíblica dominical, e ela fala de uma escolha. Moisés convoca ali os anciãos para que eles escolhessem o cordeiro que as famílias iriam colocar dentro de casa para celebrar a Páscoa. Então o cordeiro ia ser escolhido, mas o cordeiro não ia poder ser escolhido de qualquer maneira, porque no início do capítulo 12, o Senhor já havia revelado as características do cordeiro. Então o cordeiro não ia ser escolhido conforme a vontade das casas ou das pessoas ou das famílias. O cordeiro deveria ser escolhido conforme as prescrições proféticas que o Senhor havia revelado a Moisés. Amém. Então o pastor Ricardo Bravin está com culto que começa logo em seguida às 20 horas. O tema da mensagem é o Cordeiro Profético. Perfeito. Né? Já foi dado aqui uma sinopse, né, dessa palavra que vai ser transmitida, e vai ser daqui a pouco, 20 horas. Eu vou me despedir aqui dos irmãos, do pastor Ricardo Bravin, do Elias Faé, mas antes eu queria deixar aqui falar um pouquinho sobre amanhã, principalmente aos jovens. Amanhã estreia um programa conduzido pelo pastor Josias com os jovens. Esse programa começa às 21 horas e ele se chama Os Dias da Minha Mocidade. Todas as quintas-feiras agora terá um programa para os jovens chamado Os Dias da Minha Mocidade. É um programa que vai durar uns 40 minutos. Amanhã ele vai ser ao vivo, ele é ao vivo amanhã. 21 horas, então já convidamos aí os jovens e quem está nos ouvindo a falar para os jovens e participar também desse programa, quinta-feira, 21 horas, Os Dias da Minha Mocidade. Também ainda quero falar aqui que toda segunda-feira, 21 horas, tem o Ligue 0800, onde conversamos ali com os pastores que atendem as ligações do 0800, esse número que está disponível 24 horas para atendimento, que é o 0800 707 3076. E na segunda-feira, 21 horas, sempre nós conversamos ali com os pastores que participam e contamos experiências. Eles contam as experiências do atendimento sem expor as pessoas, sem
ficar ali quem é a pessoa, mas os pastores contando o atendimento, o acompanhamento e as soluções que o Senhor tem dado, experiências maravilhosas, toda segunda-feira, 21 horas. E às terças-feiras, às 21 horas, tem um programa com o pastor Amadeu, chamado O Momento da Doutrina. Pastor Amadeu, ele tem uma experiência maravilhosa, um pastor que, como o pastor Ricardo Bravin falou aqui, que foi o pastor lá de Vila Velha 1, ele tem uma sabedoria e uma didática muito maravilhosa, e ali ele fala sobre o que é a doutrina, e então é um programa muito importante, né, principalmente, né, para aquele que quer conhecer a doutrina, e nada melhor do que conhecer a doutrina é saber o que é a doutrina. Então já tem um programa gravado, e ontem já foi o segundo programa, né? Já teve um na semana passada, um ontem, 2 programas que já foram ao ar, que estão ali disponíveis, mas toda terça-feira, o Momento da Doutrina, às 21 horas. Então, mais uma vez, amanhã, 21 horas, os dias da minha mocidade. Paz, Senhor, pastor Ricardo Bravin, a paz, Senhor, Elias Faer, a paz, Senhor, a todos os irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes, pastor, me despedir do pastor Ricardo Bravin, quero lembrar aqui, pastor, que os irmãos participam do chat. E aqui a irmã Maria Ramos, ela diz: irmãos, a paz do Senhor, o querido pastor Ricardo Bravin já esteve ajudando no trabalho de assistência nas igrejas aqui no sul do estado. Que bênção revê-lo. É uma senhora, a irmã Maria Ramos, de Alegre, no Espírito Santo, pastor. Perfeitamente, me lembro muito bem. Amém. Assisti Alegre, quando jovem. Amém. Pastor Ricardo Bravin, já se dirigindo para o estúdio de TV. Daqui a pouco nós teremos então o nosso culto 20 horas. Só aqui mandar um abraço aos irmãos que participam conosco no chat. Rosivan Souza, aguardando o culto aqui de Guarajá-Mirim, Rondônia. A Marli Nogueira, sou do Rio de Janeiro, ICM em Cordeiro. A Elizabeth Dias, de Belo Horizonte também. A Jaqueline Machado Erlacher, da Igreja Cristã Maranata de Santa Bárbara 1, aqui em Cariacica. Ali do nosso querido pastor Adair Leite. Também participando conosco, Vicente de Paula Almeida, desejando boa noite aos queridos irmãos, está nos acompanhando de Guarapuava, no Paraná. Então, daqui a pouco, o nosso culto, hoje, nesta quarta-feira, logo após o culto, nós teremos mais uma edição do Manaim News. E nós nos despedimos de todos, queridos, amados, amigos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus.